Para a gente ter um resultado melhor na vida da gente, nós precisamos tomar cuidado com as sementes que temos plantado. Nós ministramos sobre isso no domingo, que quem determina a colheita é o semeador. Consagração a Deus é semente plantada para a vida espiritual. Diga comigo, consagração a Deus é semente plantada para a minha vida espiritual. Amém? E o que é consagrar, gente? Consagrar é se dedicar integralmente. Eu falei ontem, quando a gente fala assim, tem um artista consagrado, é quando você vê alguém que já provou sua capacidade por um bom tempo. Um jogador consagrado é alguém que já provou seu talento e sua capacidade por um bom tempo, né? A pessoa não fica consagrada jogando bola um mês bem. Não. Geralmente o jogador consagrado é aquele que, por um bom tempo, manteve um nível. E o desejo de santificar a vida, o desejo de se consagrar, ele é produzido em nós pelo Espírito Santo. Ele habita em nós, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz que essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. E Davi expressa aqui no Salmo 141 a sua vontade de se consagrar a Deus. Irmãos, e da mesma forma, eu tenho muita vontade de me consagrar mais a Deus, para que Deus me use mais no próximo ano. E eu acho que essa deve ser uma vontade sua do seu coração. Por quê? Porque a vida financeira, familiar, depende da vida espiritual. Se você não estiver bem espiritualmente, as outras coisas não vão estar bem. Você precisa estar bem com Deus para que as outras coisas estejam bem. Os seus negócios vão estar bem se você é filho de Deus, se você estiver bem com Deus. E o texto cita algumas partes do corpo que demonstram o nível de dedicação espiritual que a gente precisa a Deus, que a gente precisa consagrar a Deus. Primeiro eu disse ontem, né, o versículo 1, Davi disse assim, clamo a ti, Senhor, vem depressa. A gente vê alguém que está muito angustiado e precisando de uma intervenção muito, né? Eu não sei se você já fez esse tipo de oração, você está assim nesse período, vem depressa, Senhor. E Davi diz assim, escuta a minha voz quando clamo a ti. Então, o primeiro pedido de consagração de Davi foi pelos seus ouvidos. Irmãos, temos que consagrar nossos ouvidos ao Senhor. Aquilo que a gente ouve determina muito do que nós somos. Se a gente for dar ouvidos a tudo que os outros dizem, a gente nunca vai conseguir agradar ninguém, nem a Deus. Eu disse ontem que muitas vezes é melhor a gente fazer como Saul. Quando Saul estava na presença de Deus e algumas pessoas começaram a desacreditar dele, a Bíblia diz que Saul se fez de surdo. Tem momentos na vida que a gente tem que se fazer de surdo. A gente tem que fingir que não está ouvindo. É como se você estivesse ouvindo, mas você fala assim, vou deletar esse negócio. Entrou aqui e saiu do outro lado. A gente tem que blindar os nossos ouvidos. A gente tem que consagrar nossos ouvidos a Deus. A gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Os nossos ouvidos têm que estar sensíveis à palavra de Deus. Os nossos ouvidos precisam estar sensíveis à voz de Deus. Quem tem ouvidos, a Bíblia diz, ouça o que o Espírito diz. Quem deseja consagrar a vida a Deus precisa ter cuidado com o que ouve. Com o que ouve das pessoas. Por exemplo, se você tem amigos que vivem na prática da perversidade, cuidado. Muitas vezes eles vão dar conselhos que você não deve ouvir. Se você tem amigos e conhecidos que vivem na prática da prostituição e de tantas outras coisas, cuidado, não empreste os seus ouvidos a eles. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes a influência do que ouvimos pode prejudicar a nossa vida espiritual. Se eu ouço das coisas de Deus, a tendência é que eu fico mais santo, amém? Se eu ouço das coisas do mundo, a tendência é que eu fico mais mundano. Se eu ouço muito sobre imoralidade, eu fico imoral. A Bíblia diz assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Por isso a gente precisa ouvir mais a palavra de Deus. Quando você vem à igreja aqui, eu estou aqui na semana do clamor, a gente está clamando, a gente está ouvindo a palavra, a gente está sendo edificado, a gente está se consagrando ao Senhor. E eu quero declarar, dezembro vai ser o mês mais abençoado da minha vida e da sua, em nome de Jesus. Mas nós precisamos consagrar os nossos ouvidos a Deus. Põe a mão nos seus ouvidos e diga assim, Senhor, eu consagro os meus ouvidos a Ti. Amém? No versículo 2, Davi continua dizendo, diga assim, e seja o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. Noutra tradução diz assim, que seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Segundo o pedido de Davi, além pelo ouvido, além de santificar o ouvido, ele quer santificar as mãos.
E olha que Davi tinha mãos abençoadas, mãos que haviam vencido leões, mãos que haviam vencido ursos, mãos que haviam vencido gigantes. Mas também Davi tinha mãos que tocavam harpa em louvor e adoração a Deus. Davi era um perfeito guerreiro e um perfeito adorador. Davi conseguia extrair da harpa a preciosidade de adoração, mas ele conseguia na guerra derrotar gigantes e vencer exércitos, etc. Você sabe o que é a oração da tarde? A oração da tarde acontecia quando o sumo sacerdote apresentava o sacrifício da tarde. Era pouco antes do pôr do sol. Era um momento de oração comum para o povo de Deus. Sabia que o povo de Israel fazia isso. Por quê? Era por volta de, vamos dizer assim, no pôr do sol, 5, 6 horas da tarde. Quero lembrar a vocês que esse é um horário muito importante, porque desde a criação do homem, Deus se encontrava com seus filhos na viração do dia, para mostrar a Adão e Eva, antes do escurecer, que eles não estavam sozinhos, dizendo, eu estou aqui, eu vim conversar com vocês. Foi à tarde também que Jesus se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados. E também foi à tarde que ele apareceu aos seus discípulos. Então, esse texto fala de uma prática comum dos judeus. Enquanto o sacerdote estava dentro do santuário, oferecendo sacrifício, o povo levantava as mãos e se apresentava diante de Deus. Havia isso. Havia o horário do sacerdote oferecer o sacrifício e o povo ficava no lugar que eles podiam, levantando as mãos, diante de Deus. O erguer das mãos simboliza se render totalmente diante de Deus. Erguer as mãos significa entrega total. Erguer as mãos também é uma atitude de adoração, é um juramento de fidelidade. O Salmo 63 diz assim, bendirei ao Senhor enquanto eu viver, em teu nome eu levanto as minhas mãos. Olha o que está dizendo. O significado desse momento de oração era a entrega de tudo que a pessoa viveu durante o dia nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe suas mãos, que você tenha as mãos gratas, mãos santas diante do Senhor. O Salmo 90 diz assim, confirma a obra das nossas mãos. Não está dizendo isso? Senhor, que o que eu fizer, que o que eu tocar seja abençoado. A gente precisa purificar nossas mãos, a gente precisa levantar nossas mãos em rendição a Deus. Eu acho tão bonitinho na hora do louvor aqui, às vezes eu faço um videozinho aqui e coloco no Instagram, e a gente passa por aí, pessoas com as mãos levantadas. Como é que a gente faz isso quando você fala, Deus, eu sou todo teu, Deus, eu estou aqui na tua presença, consagrando as mãos ao Senhor. A terceira coisa que o salmista fez, além de consagrar os ouvidos ao Senhor, e você vai fazer isso, além de consagrar as mãos ao Senhor, ele diz o seguinte no versículo 3, põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Ele está dizendo, eu quero que os meus lábios sejam santos. Outra coisa que a gente precisa consagrar a Deus, eu disse que palavras são sementes, cuidado com o que sai da sua boca. Eu sei que há momentos em que a gente ri muito, que a gente brinca muito, eu acho isso muito legal, mas tem gente que tem usado a boca para amaldiçoar, para falar besteira, para palavrão e outras coisas. O terceiro pedido de consagração de Davi foi pela sua boca. Ele pede que Deus dê a ele lábios dedicados a ele. Inclina os seus ouvidos à minha voz quando te clamo, ele diz. Ele se preocupa com isso. Ele continua dizendo que eu não coma das iguarias dos injustos. Que as minhas palavras sejam agradáveis ao Senhor. Davi era um adorador, Então, quando a gente for falar, meu irmão, fale palavras que agradem ao Senhor. Testemunhe publicamente do que Deus tem feito na sua vida. A nossa boca precisa ser consagrada a Deus para falar o que agrada a Deus. Cuidado, boquinha, com o que fala. Essas eram as primeiras musiquinhas que eu aprendi na escola dominical. Cuidado, boquinha, com o que fala. Hoje em dia a boca está maior. Então é cuidado, bocão, com o que fala. A gente tem que tomar muito cuidado. Você tem que ter a língua consagrada, você tem que ter a boca consagrada. Amém, gente? Tem hora que dá vontade de dar aquele xingo, de falar aquela besteira, você segura e fala, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, é melhor. Usa, cuidado. A Bíblia diz assim, põe guarda a minha boca, Senhor. A Bíblia diz que pelas nossas palavras seremos julgados. É por isso que a gente tem que pedir perdão quando falamos algo que não é agradável a Deus. Quando a gente fala algo que não é agradável ao próximo, se você deseja consagrar seus lábios a Deus,
Faça um propósito de não falar palavras de maldição. Faça um propósito de não usar palavrões. Faça um propósito de não usar termos com duplo sentido. Que o que saia da sua boca seja para edificação, em nome de Jesus. Amém? Que o que saia da sua boca seja motivos de adoração a Deus. Que o que saia da sua boca seja palavra de Deus. Consagre os seus lábios a Deus. Fala para a pessoa do seu lado: consagre os seus lábios a Deus. Para a gente ter um ano melhor, os ouvidos consagrados a Deus. Amém, gente? As nossas mãos consagradas a Deus, os nossos lábios consagrados a Deus. E o salmista continua no versículo 4: não permitas que o meu coração se incline para o mal. Repita comigo: não permitas que o meu coração se incline para o mal. O que Davi está dizendo? O quarto pedido dele é consagrar o coração a Deus. Será que coração é apenas esse órgão? Não. Coração significa sentimentos, emoções, vontade. Davi sabia. Porque lá em Provérbios 4, 23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem os fontes da vida. É muito importante você consagrar o coração para Deus, entregar os seus sentimentos a Ele, suas emoções nas mãos dEle. Tem muita gente, irmãos, que é emotiva demais, e por causa disso ele não consegue servir a Deus, porque ele está sempre mirando em emoções. Para com isso, irmãos. Nós somos humanos, nós temos emoções, é lógico que temos. Mas para servir a Deus, você não precisa sentir. Você pode fazer sem sentir, porque tem gente que não está sentindo nada, eu não sei. Meu irmão, Deus está aqui. A Bíblia fala que onde tiver 2 ou 3, Ele faz presente. Que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Vai guardar o vosso coração. O coração não deve ser lugar para amargura. Hoje eu postei, eu estava preparando essa mensagem, eu postei que a amargura contamina, postei lá no meu feed. Coração não tem que ser lugar para amargura, para coisas ruins. O coração tem que ser o lugar onde o trono de Deus habita. Ele é Senhor da nossa vida. Para saber se o nosso coração é consagrado a Deus, basta avaliar o que é valioso para nós. O que realmente é valioso para você? Porque a Bíblia diz: onde está o vosso tesouro, também estará o vosso coração. O que realmente é valioso para você? Como é que eu sei o que é valioso? Na prática a gente demonstra o que é valioso para a gente. O tempo que a gente investe no dia determina o que realmente é importante para nós. Tem gente que fala: Deus é muito valioso para mim, mas o tempo que você investe para Ele das 24 horas é resto do resto? Então é apenas uma intenção, não se tornou algo valioso ainda, mas pode se tornar. Por isso que nós precisamos colocar isso. As palavras demonstram se o coração está cheio. Eu lembro que a minha avó dizia isso, né? A boca fala do que o coração está cheio, mas ela dizia porque está escrito lá em Lucas 6,45. A boca fala do que o coração está cheio. Então consagre seu coração ao Senhor, pois Ele está batendo a porta para entrar. Jesus ensinou que nós não devemos deixar o nosso coração ficar sobrecarregado. Não deixe, meu irmão. A gente deve aliviar a angústia, entregando a Ele. Consagre o seu coração a Deus. Diga comigo: eu consagro o meu coração a Deus. E aí você vai ter um ano muito melhor. Dezembro vai ser um mês de milagres na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Quinta coisa, está no versículo 5, que o salmista diz assim: repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça. O quinto pedido do salmista é que haja óleo sobre a sua cabeça. Você sabia que o óleo era usado como proteção à secura do deserto? O óleo simboliza a unção de Deus. Eclesiastes 9 fala que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. O que significa isso? Santidade na mente. A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa mente. Eu disse isso. Pensamentos são sementes, o que você tem semeado, porque tem gente que não consegue controlar o que pensa, gente. Quando ele para, só vem coisa ruim. Se ele para um pouquinho e fecha os olhos, parece que assim, os monstros que estão lá dentro, quer tudo sair. Meu irmão, a sua mente tem que ser levada cativa à obediência de Cristo.
Ei, entenda isso. Muitas pessoas às vezes têm até dificuldade. O salmista, nesse texto, ele inclusive diz que está disposto a ser repreendido, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer o bem. Muitas pessoas não gostam de ser repreendidas. Hoje em dia ninguém gosta de ser repreendido. A gente vive na geração mimimi. Ninguém gosta que fale o que não deve fazer, né? As pessoas se tornaram pessoas de dura cerviz, cabeça dura mesmo. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque, olha, quando eu não queria ouvir meu pai, eu apanhava para ouvir, mas eu tinha que ouvir. Eu louvo a Deus por poder ouvir e poder hoje estar no caminho que eu sigo. Por isso que nós precisamos entender isso. Muitas vezes tem gente que acha que sabe de tudo. Você sabe qual é a pior coisa que tem dentro da igreja? Aquela pessoa que fala assim, eu conheço a palavra. Irmão, conhecer a palavra é maravilhoso, mas é aquela pessoa que fechou a mente, achando que já conhece tudo e se torna um crítico. Meu irmão, você conhece a palavra? Então tem uma coisa que vai te acompanhar, humildade. Quem conhece a palavra sabe que não sabe nada. Porque quanto mais você sabe de Deus, mais você descobre que não sabe. Quanto mais você aprende, mais você descobre que tem que aprender. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você fala, ainda tem muita coisa para aprender nesse negócio. Eu leio a Bíblia todo ano, praticamente, uma vez. Então, se eu tenho 53 anos, já li essa Bíblia umas 50 vezes. Se você for analisar assim, pastor, o senhor conhece muito da Bíblia? Eu, sinceramente, conheço quase nada. Eu tenho tanta coisa para conhecer, porque muitas vezes eu passo por textos que eu já li 10, 20, 30, 50 vezes, e de repente a luz do Espírito Santo brilha, e sai dali alguma coisa que eu não tinha percebido. Irmãos, é interessante. Por isso que quando uma pessoa realmente conhece a palavra, ele é humilde para entender isso. Os nossos pensamentos precisam ser disciplinados. A Bíblia diz que nós temos que levar cativos os nossos pensamentos à obediência de Cristo. Tem uma frase que diz que mente vazia é a oficina do diabo. É verdade. Não fica com mente vazia não, meu irmão. Cuidado. Sabe, aquele negócio assim, toma cuidado, viu? Que esse negócio de zen, mente vazia. Cuidado. Não, eu vou esvaziar a mente. Não esvazia não, enche de Deus, enche da palavra. Não esvazia não, que o diabo pode entrar. Cuidado com esse negócio de esvaziar a mente. Pelo contrário, você tem que encher da palavra para que as outras coisas vão embora. A nossa mente já é cheia de lixo o tempo todo. A gente recebe lixo. Todas as notícias que recebemos são notícias ruins. A gente precisa, irmãos, entender que Deus nos deu capacidade de criar, Deus nos deu capacidade de imaginar, Deus nos deu capacidade de elaborar, Deus nos deu capacidade de compor, Deus nos deu capacidade de redigir. Tudo que o cérebro humano faz é um milagre de Deus. Se você vê, irmãos, esse mundo, o tanto de descoberta que tem cada dia, é um milagre de Deus. Isso é uma prova que nós somos a semelhança do nosso Criador. A nossa mente foi criada por Deus para o seu bem e não para o mal. Então recuse todo pensamento mal na sua vida. Amém, irmãos? Lute para ocupar o seu tempo com as coisas que edificam você. Portanto, que a sua mente seja um instrumento de plantar coisas boas. Consagre sua mente ao Senhor. Põe a mão na sua cabeça e diga assim: Senhor, eu consagro a minha mente ao Senhor. Diga mais uma vez: Senhor, eu consagro a minha mente ao Senhor. Agora olhe para mim, presta atenção. Eu falei aqui sobre 5 áreas. Vamos recapitular. Qual foi a primeira que a gente precisa consagrar? Os ouvidos. Segundo, as mãos. Terceiro, a boca. Quarto, o coração. Quinto, a mente. Você sabia que se a gente tomar cuidado com isso, nós vamos ter uma vida muito mais consagrada. E a gente vai poder ter vitória na família, a gente vai poder ter vitória na vida financeira, a gente vai poder ter vitória na vida espiritual, porque a vida espiritual determina o resto, irmãos. Se eu estiver bem com Deus, se a minha vida estiver bem com Deus, Ele vai me dar sabedoria, inclusive, para tomar decisões no dia a dia. Ele vai me dar sabedoria para poder unir a família, para levar o Evangelho. O que nós precisamos para esse final de ano e para o início do ano é consagrar mais nossa vida, porque a vida de consagração tem que ser uma busca constante, até que a gente alcance a dimensão de ser santificados para Deus. E aí a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Porque o mundo hoje te expõe a muitas coisas e você precisa abrir mão disso. Mesmo, você tem que abrir mão de muita coisa. Você tem que dizer: Deus, dos pés à cabeça, eu quero me consagrar ao Senhor. Dos pés à cabeça, eu quero ser instrumento de bênção para o Senhor.
E é o que a Bíblia diz lá em Tessalonicenses, que o Deus da paz vos santifica em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. É o que a Bíblia está dizendo. Por isso a gente se entrega de forma irrestrita. Essa última semana do clamor do ano vai ser a semana de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Quantos creem nisso, digam amém.